Saudações cruz-maltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas. Cruz-maltinos e cruz-maltinas estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul do nosso país. Vocês são minha família. Sabe por quê? Vocês estão conectados no canal Vascaíno desde sempre e eu me chamo Álvaro Silva. Minha família, um beijo no coração de cada um de vocês. E você que está conectado aqui no canal, que não está no Brasil, às vezes você está nos States, você está na Argentina, no Chile, na Europa, na Ásia, na Sibéria, né? Ou em uma plataforma interestelar. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Já peço para você, deixa aquele like maneiro, se inscreve. É de graça, não paga nada, dá essa força. Se você quiser saber todas as vezes que eu colocar vídeo aqui no YouTube, é só ativar o sininho das notificações. Minha família, mais uma vez quero reiterar, pedir perdão a vocês. Não consegui brotar aqui ontem, tá? Problemas aqui agora, eu vou até expor para vocês aqui problemas operacionais em relação à minha rede de internet, a qual a gente paga certinho todo mês, até mesmo antes da data vencer. Fato é que não caiu uma gota de chuva, não deu uma ventania, não teve um relâmpago, nada, e eles me resolveram fazer aí uma atualização do software, né, ontem à noite durante várias horas e hoje, né, quase que o dia inteiro, então é uma vergonha, né? Mas enfim, mudando de assunto, bora lá então falar do nosso Vascão. Galera, é o seguinte, vencemos em BH ontem, como vocês já sabem, né? Vencemos muito bem, assim, obviamente não foi aquele grande jogo, não foi tão primoroso, tão vistoso, não foi um placar elástico, placar magro, placar mínimo, 1-0, mas é o que importa, né? Colocar 3 pontos na conta. Falando em colocar 3 pontos na conta, o nosso Vasco aí, nas últimas 8 partidas, alcançou, galera, um retrospecto impressionante, mas daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito. Nesse momento eu quero falar dessa importantíssima vitória nessa partida de 6 pontos que a gente conquistou na noite de ontem, lá na Arena Independência, em BH. E é o seguinte, eu quero trazer um destaque aqui para o Paulinho Paula, né, família? Paulinho Paula, que chegou no Vasco debaixo de muita desconfiança. Perdão, tô meio gripado, esse tempo maluco, faz calor, esfria, faz calor, esfria, enfim. Chegou no Vasco, Paulinho Paula, debaixo de muita desconfiança, né? A gente não conhecia ele, né? A gente tinha ali, não um pé, mas os 2 pés atrás, né, família? Fato é que ele vem sendo aí, se não for o mais importante, tá tranquilamente entre os 2, 3 mais importantes do nosso elenco na atualidade, galera. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, né, minha família? É o seguinte, né? O Paulinho, como você já pode acompanhar aí o campo aí, né, mostrando o mapa de calor de Paulinho Paula na partida de ontem, né? Vou falar para vocês aqui os dados dele. No caso aí, ele que teve a nota 7,6 pelo SofaScore, né, minha galera? E é o seguinte, ele vem sendo decisivo com a camisa do Vasco da Gama. Ele é muito criativo, né, família? Sobretudo é aguerrido. E além disso tudo, vascaíno. Então, todos os ingredientes, né, para dar certo dentro de campo. Então, meus parabéns, Paulinho Paula, aí que você foi, na minha opinião, o destaque da partida de ontem. Não só ele, viu, gente? Daqui a pouco eu vou falar de outros atletas aí. Agora, é o seguinte. Ontem nós conseguimos acabar com uma escrita, minha família, com um tabu de 47 anos. Como assim, Álvaro Silva? Galera, já faziam 47 anos que o Vasco da Gama não vencia a equipe do América Mineiro em solo mineiro, né? Ou seja, na casa do América Mineiro. A última vez que isso aconteceu foi ali em 1976. Na ocasião, nós vencemos o Coelho pelo placar de 3-2, família. De lá para cá, nós não conseguimos mais vencê-los em solo mineiro. Ontem, essa escrita aí se encerrou, esse tabu foi quebrado. E o nosso Vascão aí, hoje, né, no retrospecto aí recente com o América Mineiro, totaliza 10 jogos, sendo aí 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, família. Então, meus parabéns ao nosso Vascão que quebrou mais um tabu aí, né, nesse campeonato de 2023. Mais uma escrita negativa, né, melhor dizendo. Agora é o seguinte, voltando a falar de atletas que se destacaram na partida de ontem, outro jogador que a gente não pode deixar de dar ênfase aqui é o volante Jair. Ele que vinha aí numa fase ruim, digamos assim, com a camisa do nosso Vasco, vinha aí tecnicamente muito baixo, né, o desempenho dele. Fato é que a filhinha dele nasceu há uns dias atrás, parece que Jair estaria ali mais motivado, né, galera, mais aí animado, né, e ontem
entrou aí no segundo tempo, ele atuou aí, como você já pode acompanhar a arte na tela, ele atuou 30 minutos, né? Ele que entrou ali no segundo tempo, fez o gol da partida, um chute que ele deu aí foi no gol, que foi justamente o chute do gol, né? Ele acertou 2 passes decisivos, de 32 passes que ele tentou, ele acertou 31, 97% de aproveitamento, de assertividade nos passes, né? Ele tentou uma bola longa e executou com precisão. Depois ele conseguiu recuperar 2 bolas, efetuou um desarme, né, galera? E a nota dele pelo SofaScore é 7,4. Então, um dos destaques da partida, obviamente, ele que anotou o gol, o único gol da partida. Tá de parabéns aí o Jair. Galera, diga-se de passagem que já é a segunda partida que o Vasco da Gama vence com o Jair decidindo diretamente, né, galera? Não sei se vocês vão se lembrar, mas aquela partida disputada aqui no Rio, no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa, né, da Ilha do Governador, partida a qual a gente venceu o Cuiabá pelo placar mínimo de 1-0, na ocasião foi ali com gol de pênalti do Jair. E ontem, né, placar mínimo novamente, com um gol ali no limite, no finzinho ali, quase nos acréscimos, né, com aquela bola linda que ele desviou, colocando no fundo das redes para o nosso Vascão. Então tá de parabéns o Jair. O Jair, galera, que com esse gol que ele marcou, ele já chega a 5 gols com a camisa do Vasco da Gama, tá? Primeira temporada dele, muitos altos e baixos, né? Barbieri muito fraco à frente do nosso time. Diga-se de passagem, se tivesse outro treinador, esses números poderiam até mesmo ser melhores, né? Fato é que nessa temporada, nesse Campeonato Brasileiro, o Jair já é aí o 3º artilheiro do Vasco da Gama, atrás apenas de Gabriel Peck e Pablo Verrete, galera. Isso mesmo, então tá de parabéns aí o nosso volante Jair, né, que na temporada, né, envolvendo todas as competições, é o 3º jogador que mais anotou gols com a camisa do Vasco, que faz parte do atual elenco. Galera, agora é o seguinte, falando ainda de jogador, Léo Jardim. Vou fazer o L pra tu, Léo. Vou fazer o L. Já falei, toda vez que tu fechar o gol, vou fazer o L e você merece, né, minha família? O Léo Jardim, só para ficar claro, né, ontem na primeira etapa ele executou 6 defesas ali, algumas delas difíceis, a queima-roupa. Salvou o nosso Vasco, garantiu o 0-0 até o finzinho ali. A gente levou até bola na trave em alguns momentos. O América Mineiro muito perigoso no contra-ataque, na sua transição rápida. E o nosso goleiro muito seguro, né, minha família? E é o seguinte, ele é o 2º goleiro do Brasil que mais executou defesas difíceis. Isso mesmo, minha família. Ele tem 69 defesas difíceis anotadas aí. Difíceis não, me perdoa, família. Defesas, no modo geral, me desculpa. Defesas anotadas no Campeonato Brasileiro. Então o Léo tem 69 defesas executadas nesse Campeonato Brasileiro, atrás apenas do goleirão, diga-se de passagem, Lucas Perry. Para quem não sabe ou tá meio por fora, ele é o goleiro do Botafogo, que é o líder da competição. Então vamos lá, nosso goleirão só está ali atrás do goleiro que é líder do Campeonato Brasileiro em número de defesas ali efetuadas. Então tá de parabéns, Léo Jardim. Lembrando que esse goleiro aí, o Lucas Perry, foi convocado para a seleção brasileira. Aí a gente levanta uma bola aqui. Se o Vasco da Gama ganhar mais uns 3, 4 jogos aí, com a ajuda de Léo Jardim, ele já merece aí uma convocação para a seleção brasileira, já que ele está aí atrás apenas de Lucas Perry, jogo após jogo aí, fazendo defesas difíceis, garantindo vitórias para o nosso Vascão? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que ele merece uma chance ou é muito cedo ainda, é muito oba-oba? Eu só quero a opinião de vocês, família. Não quero polêmica nem nada. Só mesmo aí a questão de curiosidade, né? Só por curiosidade. Como o Lucas Perry foi convocado e o Léo Jardim está logo atrás ali dele em números do campeonato, só deixa a opinião de vocês. Merece ou não merece? Galera, agora é o seguinte, mudando de assunto, nos últimos 8 jogos, né, minha família? Ou seja, de 24 pontos disputados, o Vasco da Gama conseguiu trazer para casa, colocar na nossa conta 17 pontos. É isso mesmo, galera. Nas últimas 8 partidas foram 5 vitórias do Vasco da Gama, 2 empates e apenas uma derrota. Diga-se de passagem que foi aquela derrota lá, cambrucha, né? Nebulosa, diante o Palmeiras no Allianz Parque, que a gente teve aquele gol do Paulinho, né? Garfado, né? Enfim. E é o seguinte, né? Tudo isso a gente se deve, obviamente, sabe a quem? Ramon Dias, que colocou esses nossos atletas, nosso elenco, para jogar aí novamente em alto nível, né? Eu não sei se foi novamente, porque eu não sei se a gente chegou a jogar em alto nível antes dele.
chegar. Mas fato é que com o Ramon Dias a galera tá jogando e tá jogando bem. E aí, minha família, é o seguinte, né? Desde a estreia de Ramon Dias à frente do Vasco da Gama, o Vasco é o terceiro time no Brasil que mais somou pontos. Observem na tela. O Palmeiras é o primeiro da lista com 19 pontos somados. O Bragantino é o segundo com 18 pontos conquistados. Em terceiro vem o Vascão com 17. Depois o Grêmio com 17, que é o quarto colocado. O quinto time que mais pontuou é o Atlético Mineiro com 16. E o sexto time que mais somou pontos aí, desde a chegada, no caso aí, de Ramon Dias, foi o Fluminense com 16 pontos. Aí tem uma observação bem interessante, minha família. Todos esses adversários, nós enfrentamos eles. E é o seguinte, o Palmeiras a gente só perdeu porque a gente foi garfado, né? O Bragantino, a gente empatou na casa deles, que também fomos garfados, diga-se de passagem. Agora, o Grêmio, nós ganhamos dentro de casa. O Atlético Mineiro, nós vencemos eles aqui dentro de casa. E o Fluminense, idem. Então, a gente em confronto direto com times que estão na parte de cima da tabela, estamos com aí um ótimo, né, balanço, um ótimo número, ótimos números, diga-se de passagem, contra times que estão ali na parte de cima da tabela. Então, parabéns aí, Dom Ramon. E a gente deve cultivar, a gente deve falar cada vez mais desse famoso aí ramonismo, né, que está em alta e com razão, porque ele e o Emiliano Dias merecem, né? Diga-se de passagem que o Vasco é o único clube do mundo que tem 2 treinadores, né, minha família? É isso aí. Agora, brincadeiras à parte, depois desse ótimo desempenho do nosso Vasco, dessa ótima guinada que a gente deu na tabela no Campeonato Brasileiro, sobretudo após a chegada de Dom Ramon, é o seguinte, as probabilidades do Vasco da Gama, nesse momento, segundo a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, inclusive eles fazem um ótimo trabalho, quero aqui agradecer aos dados que eles disponibilizam para a gente estar utilizando aqui nas plataformas. É o seguinte, família, segundo a UFMG, o Vasco tem de 23,3% a 25% de chance de rebaixamento. Sensacional o número, hein? Ó, cada vez mais abaixando e que abaixe para zero, família. Em nome de Jesus, vai abaixar. É o seguinte, atualmente nós temos aí 34,3%, quase 35% de chances de Sul-Americana, é isso mesmo, minha família. E já aparece um númerozinho mais ou menos ali em chances para a vaga da Libertadores, né? Já é 0,54% de chance, então, graças a Deus e ao nosso bom Dom Ramon, ele vem colocando nossos atletas para jogar e jogar bem, e a gente vem conseguindo pontuar rodada após rodada, né, minha família? Agora é o seguinte, mudando um pouquinho de assunto, um assunto que envolve a justiça, o Atlético Mineiro e o nosso volante Jair. Como assim, Álvaro Silva? Galera, quando o Vasco da Gama comprou o Jair pelo valor ali aproximado de 13 milhões de reais, quase 14 milhões de reais, o volante Jair teria direito de receber 250 mil dólares, algo em torno de 1 milhão e 100 mil reais da diretoria do Atlético Mineiro, do Atlético Mineiro em relação à venda. Fato é que esse pagamento não foi efetuado e a empresa que detém os direitos ali, que no caso que agencia a carreira do Jair, acionou o Atlético Mineiro essa semana na justiça requerendo esse valor da comissão. Então, só para pontuar, o Vasco não está devendo o Jair, viu, gente? O Vasco pagou o Atlético Mineiro, está pagando, pagou, não está ali em débito, né? Porém, quem está cobrando o Atlético Mineiro é o Jair, que não recebeu a comissão, viu, família? Só para ficar aqui bem claro, a título de informação, que tem muita gente mal informada ou desinformada, ou até mesmo mal intencionada, que acaba distorcendo a história, acaba dizendo que o Vasco não pagou comissão. Falando em pagar comissão, o Vasco efetuou hoje o pagamento de uma parcela que o Vasco deve ao nosso ex-volante cria aqui da nossa base, Andrei Santos. Valores aí perto de 160 mil reais foram creditados na conta do Andrei Santos. Lembrando que o Vasco vai pagar para ele ainda algo em torno de 800 mil reais. Sendo que assim que o Vasco, mediante ali ao pagamento, já pediu aí um novo parcelamento dessa dívida, né? Vamos aguardar o desdobramento dessa situação, vamos ver aí o que o empresário do Andrei Santos vai querer fazer em relação a isso, que o próprio Andrei vai querer fazer. Fato é que o Vasco pagou um valor aí referente à parcela, o valor que o Vasco devia aí de comissão também de venda para o Andrei Santos, e agora já pediu aí um novo parcelamento. Tomara que tenha pedido parcelamento para não se enrolar, para fazer tudo certinho, né, família? Lembrando que o Andrei jogou, né? E ele merece sim receber, ele trabalhou pelo nosso clube, a gente vendeu ele, recebeu aí um dinheiro alto, diga-se de passagem, então é direito do Andrei e o Vascão tem que pagar. Galera, agora mudando de assunto, é o assunto mais importante dessa semana para nós vascaínos, né? E para o torcedor do Santos, né, minha família? Falando um pouquinho de Vasco da Gama e Santos,
Os ingressos aí que tinham parado de ser comercializados hoje pela tarde, que deu um problema lá no site do Santos, já voltaram a ser comercializados e já se esgotaram, tá? Os ingressos ali destinados ao torcedor do Santos estariam aí esgotados, tá, galera? Segundo a informação aí que o Álvaro Silva apurou na tarde de hoje, tá bom? E é o seguinte, o ingresso destinado a nós, torcedores do Vasco da Gama, para o setor visitante, começarão a ser comercializados nessa próxima quarta-feira, meio-dia, tá, galera? O valor aí da entrada inteira é R$80. Saiu uma notícia bastante quente hoje à tarde, de que apenas 500 ingressos serão disponibilizados para o Vasco da Gama para essa partida. É o seguinte, minha família, segundo informações da própria diretoria do Vasco, quem pediu que fosse só 500 ingressos disponibilizados para esse jogo para o Vasco foi a Polícia Militar de São Paulo, tá? A polícia lá de Santos pediu para que não colocassem mais ingressos, lembrando que o Santos aí direto vem tendo um incidente, né? Vem tendo um incidente após incidente aí, envolvendo a sua torcida. Agora eu quero levantar uma bola aqui. O Vasco da Gama passou por problema, o estádio ficou fechado o maior tempão. Foi uma luta pra gente conseguir abrir. Os Santos fizeram mais uma lambança agora outro dia lá. O Ministério Público de Santos, de São Paulo, pediu para que o estádio ficasse fechado, que o Santos cumprisse 2 jogos com portões fechados. Um deles seria contra o Vasco. O Santos conseguiu efeito suspensivo e vai receber o seu torcedor na Vila Belmiro. Então, dentro dessa situação, aí eu pergunto para vocês, por que pra gente a gente ficou quase 3 meses, mais de 3 meses com o estádio fechado e agora o Santos já conseguiu efeito suspensivo lá no STJD? É brincadeira, né? E agora, como se não bastasse, a torcida dos caras causa um tumulto violento lá, todo jogo é uma baderna que eles arrumam, e a gente, torcedor do Vasco, não vai ter direito de assistir ali o jogo na arquibancada, só 500 ingressos? É brincadeira, né, gente? É brincadeira, lembrando que pelo regulamento da CBF é 10% ali pelo menos, né, de ingresso. Ou seja, você vai colocar 20 mil, 2 mil para o Vasco. Se for 15 mil, 1.500 para o Vasco. Então, assim, obviamente que a pedido da Polícia Militar, essa regra aí acaba sendo invalidada, mas eu quero saber da dona CBF. Cadê o CBF? Vocês estão realmente fazendo de tudo para ajudar o Santos a não cair? É isso? Viu, Juninho, do América Mineiro? Você tinha que falar era do Santos, não do Vasco da Gama. Porque eles estão fazendo de tudo para manter o Santos na Série A e o Santos não está jogando rigorosamente nada. E o nosso Vasco vem numa ascensão enorme. Eles me colocam Anderson Daronco para apitar essa partida, ele que já fez uma cagada há mais de um mês atrás e o Vasco protocolou um pedido lá oficial na CBF reclamando desse cidadão e a CBF vai me escalar esse cara para poder apitar o nosso jogo de novo. Agora, o estádio deles era para estar de portões fechados diante do Vasco da Gama. Conseguiram o efeito suspensivo, vai ter torcida. Aí, como se não bastasse, eles criam a confusão e quem paga é o torcedor do Vasco. Isso é brincadeira, isso é uma falta de vergonha na cara da dona CBF. Ridículo, isso é ridículo. Minha família, desculpa ter me exaltado aqui, enfim. É o seguinte, o nosso elenco ganhou folga no dia de hoje, eles chegaram de BH e ganharam folga, nada mais do que merecido, né? Um sol para cada um no dia de hoje, um calor enorme, né? Depois daquela grande vitória também. Nossos atletas merecem aí comer uma boa carnezinha, né? Um churrasquinho, tomar uma cerveja, um refrigerante, um suco, independentemente do que for. Eles merecem ali ficar com o pezinho na areia, no chinelinho, descansando. Amanhã a galera se representa no CT Moacir Barbosa, mais conhecido como quarta-feira, né? Já para começar os preparativos para essa grande final de campeonato que a gente tem aí contra o Santos. Lembrando que eu estou classificando como final, porque para mim cada jogo agora é uma batalha, né, família? E agora, mudando de assunto para a gente virar a chavinha, minha família tá dando uma celeuma aí, rapaz, essa situação da votação do Estatuto do Vasco da Gama. Hoje o Conselho de Benemérito do Vasco, de maneira oficial, protocolou um pedido lá no Vasco da Gama, na Secretaria em São Januário, para que não haja amanhã a sessão ali que irá discutir, né, essa pauta. Que pauta é essa, Álvaro Silva? Eles querem mudar o Estatuto do Vasco da Gama, minha família, isso mesmo. Um pouco mais de um mês para as eleições, querem mudar o Estatuto, querem mudar a regra do jogo. O Conselho de Beneméritos pediu para que não seja realizada amanhã. Essa pauta, como vocês podem ver na tela, segue a arte. E eu, Álvaro Silva, assino embaixo. Eu sou contra a mudança de estatuto, ainda mais agora, às vésperas de uma eleição. Não, mas como assim você é contra? Não, eu sou contra agora, às vésperas de uma eleição. Quem está querendo mudar? Quem está lá dentro da diretoria do Vasco? Depois das eleições, uma nova gestão entrando, uma proposta bem clara na mesa, a gente pode avaliar se vale a pena mudar o estatuto ou não. Mas hoje, agora, eu sou totalmente contra e não assino embaixo para que mudem o nosso estatuto, porque está mais do que na cara que mais um golpe está por vir. Galera, é o seguinte, hoje já são dia 26 de setembro.
Josh Wander. Reverend Money? What's the money, Josh? Cadê o dinheiro, Josh Wander? Tem dinheiro? Cadê o dinheiro, 777? Galera, eu falei disso sábado, que era o prazo para o nosso aporte de 120 milhões entrar na conta do Vasco. Nós ganhamos no dia de ontem, tá um oba-oba enorme na mídia nacional falando do Vascão, é lógico, óbvio, maravilhoso. Estou muito feliz que o nosso Vascão ganhou, só que o torcedor do Vasco não é otário. Josh Wander, Jorge Salgado, Osório. Cadê os 120 milhões referente ao aporte que a 777 deveria colocar nos cofres do Vasco da Gama, nas contas do Vasco da Gama, no último dia 23, mais conhecido como sábado? Hoje já são terça-feira, dia 26, e cadê o dinheiro? É brincadeira, né? Só o seguinte, eu tô gravando esse vídeo, minha família, vai dar 8 horas da noite. Se por um acaso esse vídeo for pro ar e sair uma notícia que o dinheiro foi creditado, eu retiro o que eu disse, eu volto aqui no próximo vídeo e retiro tudo que eu disse. Não tem problema nenhum reconhecer. Mas agora é o seguinte, até o momento que eu tô gravando, não tem notícia que o dinheiro caiu na conta do Vasco e isso é uma vergonha. Falando aqui em retratação, eu quero me retratar com uma galera aqui do meu canal. 2 meses atrás, aqui eu não lembro o nome da turma. Uma galera que ficou muito brava comigo quando eu falei que Ramon Dias não viria, porque ele, na época, deu que falou que não viria mesmo. E eu falei que ele não era essa Coca-Cola toda. Eu peço perdão a vocês. O Ramon Dias, ele é um fardo de Coca-Cola. Ele é um caminhão de Coca-Cola, pô. Eu falei, a Coca-Cola toda é um Guardiola, é um Mourinho, é não sei o quê. Esses caras não, esses caras aí são extraterrestres. Ramon Dias é uma Coca-Cola inteira assim, ó, geladinha, trincando e com limão, tá? De parabéns, Ramon Dias. Eu queimei minha língua, eu peço perdão a você, torcedor e torcedora aqui do canal, que lá atrás tentaram me alertar que ele era bom treinador sim, e o Álvaro Silva falou que não, eu tava errado, não tem problema nenhum em reconhecer quando eu tô errado. Valeu, família? Agora é o seguinte, vai sair aí, família, 100 anos dos Camisas Negras, né? Vai sair aí um filme, né? A Amazon, né? Tá produzindo um filme dos Camisas Negras, como você já pode acompanhar na tela, esse camarada vascaíno aí, Lázaro Ramos, né? Ótimo ator, diga-se de passagem aí do nosso cinema nacional, da nossa dramaturgia também, enfim, um grande ator, eu também sou muito fã do trabalho dele, ele que deve participar desse filme, e a Amazon promete aí, até o fim desse ano, divulgar aí o cronograma e novidades, viu, família? Segundo o Vasco da Gama, teriam novidades aí envolvendo esse filmaço aí, da história dos Camisas Negras do Vasco da Gama, que vai ser lançado aí, deve ser lançado até o fim do ano, minha família. Então, tamo junto, né? Agora é o seguinte, antes de eu estar encerrando o vídeo, é porque eu tive que correr um pouquinho, galera, que tinha muita notícia para trazer para você. Vou até conferir aqui na minha colinha se o Álvaro Silva não pulou nada, porque tinha muita coisa pra gente falar. Não, o Álvaro Silva falou tudo. É o seguinte, minha família, eu vou terminar esse vídeo, tá? Só que antes de eu encerrar, eu vou deixar aí um vídeo sensacional de um artista, inclusive Tarcísio Dantas, que o nome dele é Tarcísio Dantas, viu, família? Ele fez uma coisa que eu sempre tive o sonho de fazer, mas eu fico deixando para depois e nunca faço. Olha o trabalho sensacional que ele fez da miniatura de São Januário artesanal. Tarcísio, você tem meu respeito, um casaca no seu coração. Família, vou ficar por aqui. Amanhã eu broto aqui mais uma vez, com certeza mais 2 vezes, vou deixar vocês bem informados em tudo referente ao nosso Vascão. Tamo junto, minha família, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco, pra cima!